Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nesse mês de julho, nós vamos estar refletindo sobre o Evangelho, ok? Estou abrindo essa série hoje aqui e os pastores vão estar dando sequência durante esse mês de julho. Você já nós vamos imaginou pensar sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, as implicações do Evangelho, os resultados do Evangelho, enfim. A gente vai estar pensando nesse tema tão importante para a vida do povo de Deus e para todas as pessoas, na verdade, né? Mas como cristãos nós precisamos saber o que é o Evangelho, qual é a nossa identidade agora em Cristo Jesus, qual é a missão que Deus tem para nós a partir daquilo que nós recebemos. Nós já temos falado nesse mês que terminou, né, o mês de junho, mas nós vamos de uma forma mais objetiva refletir sobre o Evangelho. Nós vamos ler então Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Queria que você se colocasse em pé para essa leitura. Romanos capítulo 1, de 1 a 17. A palavra de Deus nos diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, querido. A grandeza do Evangelho. Nós vamos pensar um pouquinho nessa manhã sobre esse tema. E a grande pergunta é: o que é o Evangelho? Pastor Érico ama fazer essa pergunta. O que é o Evangelho? Irmãos, parece algo muito simples, mas infelizmente muitas pessoas não conseguem responder de uma maneira bem objetiva o que é o Evangelho.
Algumas associam aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, ou alguma igreja que leva esse nome de evangélica. Mas é importante nós olharmos para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o que é o Evangelho. Há um livro do John Piper que diz: Deus é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com uma pessoa. E o Evangelho é uma notícia. Evangelho é notícia. A palavra significa boa nova, boa notícia. E é interessante, irmãos, que sendo uma notícia, e é a melhor de todas, nós não temos nenhuma ingerência sobre ela. É uma notícia que vem de Deus. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo para nos reconciliar com o Pai. O Evangelho é uma notícia. E quando nós ouvimos uma notícia, quando ela é uma boa notícia, ela traz impactos na nossa vida. E esse Evangelho, essa boa notícia, tem sido contada por gerações. E vidas têm sido transformadas por essa boa notícia. Inclusive a minha e a sua. Louvado seja Deus por isso. Então, amados, o Evangelho é uma notícia. Os irmãos se lembram daquilo que o anjo anunciou a Maria, que hoje vos nasceu. Eu trago boa nova, boa notícia, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Os pastores estavam no campo trabalhando como no dia anterior e no outro dia anterior, semana anterior. E eles não tinham nenhuma ingerência sobre essa notícia. Eles ouviram a boa nova. Nasceu o Salvador. Essa é a melhor de todas as notícias, porque nós somos pecadores. Nós nascemos separados de Deus. E, irmãos, e o nosso coração é tão enganoso que nós achamos que nós mesmos podemos reconstruir o nosso caminho de reconciliação com o Pai pelas nossas forças, pela nossa performance. Obrigado, meu irmão. Só mais uma só. Isso, tranquilo. Pode levar essa. E nós achamos, o nosso coração é tão enganoso que nós achamos que nós podemos construir um caminho de volta. Essa é a ideia da religião. Se nós obedecemos, se nós nos portamos bem, nós podemos ser aceitos por Deus. Nesse caso, nós fazemos algo em benefício próprio, egoisticamente. E no final das contas é como se Deus estivesse nos devendo algo. Mas o Evangelho é algo completamente diferente. É uma notícia daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Dr. Martin Lloyd-Jones costumava usar a figura de um exército que saía para guerrear em favor de um povo, um exército que representava um povo, e o exército vai lá e vence o inimigo, vence o adversário. E essas pessoas ficaram em casa, elas foram vitoriosas, não por aquilo que fizeram, mas porque um exército lutou em seu lugar. Cristo venceu em nosso lugar o pecado. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós somos reconciliados com o Pai mediante a morte do seu Filho. E nesse capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar exaustivamente sobre o Evangelho. E eu queria pensar em 4 aspectos importantes a respeito do Evangelho que nós encontramos aqui nessa passagem. Timothy Keller diz que toda a carta aos Romanos diz respeito ao Evangelho. O que ele é, porque precisamos dele, a diferença que ele faz. E é interessante, nós lemos 17 versículos e essa palavra apareceu algumas vezes. E eu queria inicialmente pensar sobre a origem do Evangelho. Vejam, Paulo diz nos versículos de 1 a 3, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui está a origem do Evangelho. Paulo começa dizendo que o Evangelho não é algo produzido pelo homem,
algo produzido pela religião. O evangelho é de Deus. É uma boa notícia que vem de Deus, que vem do céu para nós. E Paulo diz que esse evangelho, ele tem origem também, ele foi prometido no passado por esse Deus. Ele nasce em Deus e ele é anunciado na história. Ele não começa com o nascimento de Jesus, ele é anterior. Ele é prometido anteriormente. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós já temos a primeira proclamação do evangelho. Virá alguém, descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. É o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. E Paulo vai dizer que esse evangelho ele percorre todas as escrituras do Antigo Testamento. Veja o versículo 2, que ele quem? Ele Deus, o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Agora, qual é a figura de destaque no evangelho? Paulo vai dizer no versículo de número 3, este evangelho diz respeito a seu filho. Amém, querido? O evangelho diz respeito ao Filho de Deus. E ele vai ser identificado aqui agora. Paulo diz o qual, esse Jesus, o Filho de Deus, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aqui, irmãos, nós somos reportados às alianças de Deus. As alianças do passado. E Deus faz uma aliança davídica, dizendo que um sucessor de Davi se assentaria no trono e reinaria para todo sempre. Como é importante a gente ler, por exemplo, nos evangelhos, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O evangelho não está desconectado de toda a escritura, não começa no Novo Testamento, ele é prometido nas escrituras, ele é profetizado pelos profetas de Israel. E ele diz respeito ao filho, diz o verso 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder. E aí, irmãos, como é importante nós cremos nos fundamentos da nossa fé. A Bíblia diz que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios 15, 3 e 4, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que a ressurreição é importante? Porque a ressurreição de Jesus o confirma que ele é o Filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amados? Então nós servimos a Deus no Evangelho, e Paulo vai dizer isso aqui, mas no evangelho que tem a origem no próprio Deus. Ele tem origem no caráter de Deus, no caráter santo de Deus, cuja santidade foi ultrajada naquele jardim, mas por ele ser santo e amoroso, ele envia o seu Filho amado. Então o evangelho nasce no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Porque se Deus fosse somente amoroso, ele seria injusto, porque ele foi ultrajado. Os nossos pais romperam com ele e nós pecamos contra Deus. Imagine um juiz que vai julgar uma causa e ele diz assim, olha, eu vou ser bonzinho com essa pessoa. Eu vou passar a mão por cima, eu vou fingir que não vi o seu erro, o seu crime. Ele manifesta bondade, mas ao mesmo tempo ele manifesta iniquidade, injustiça. E esse é o grande problema que é resolvido no Evangelho. Como é que um Deus santo, santo e santo vai lidar com pecadores? Uma opção. Faz vista grossa. Coloca os nossos pecados debaixo do tapete e finge que não é com ele. Aí a sua santidade é comprometida. O amor é ressaltado. E aqui está a doutrina do universalismo. E muita gente acredita nisso. Que esse Deus que é misericordioso, gracioso, não vai punir pecados. Aí ele estaria sendo ultrajado, a sua santidade seria negada. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então o problema do pecado só é resolvido na cruz, quando o Filho perfeito de Deus
toma o nosso lugar na cruz. Essa é uma boa notícia. Esse é o Evangelho, é aquilo que Deus fez para nos reconciliar com Ele por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. E essa mensagem, ela tem origem no próprio Deus. A origem do Evangelho, diz Paulo, o Evangelho de Deus, com respeito ao seu Filho. Louvado seja Deus. Depois, irmãos, Paulo vai nos falar do poder do Evangelho, nesse capítulo 16. E é interessante que esse foi o texto da conversão de Martim Lutero, o reformador do século XVI. Lutero tinha uma crise, um medo do pavor da morte, da condenação do inferno. E a história diz que ele vivia se confessando. As pessoas que lidavam com ele, quando ele vinha, já ficavam assim desesperadas. Vai confessar de novo. Era um medo. Porque, meu irmão, se você não depende da justiça que se revela pela fé no Evangelho, a justiça de Deus, senão ela, como a Keila falou nessa manhã, que nos justifica, você fica apavorado. E você fica um joguete nas mãos de Satanás. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido. Hoje eu estou salvo porque depende da sua performance. Depende da oscilação das suas emoções. Mas o que Paulo vai nos dizer aqui, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a justiça que se revela no Evangelho é a justiça de Deus, que foi satisfeita quando Jesus verteu sangue em nosso lugar. A justiça de Deus, não a minha. Não aquela do fariseu que ora dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E o publicano diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz: este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Porque Cristo pagou a nossa dívida. E nós somos declarados justos agora, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Jesus. Ele viveu perfeitamente. Ele morreu fisicamente, ele ressuscitou corporalmente, ele está à direita do Pai. Ele pagou a nossa dívida, louvado seja Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a condição. Lembra que quando Jesus começa a pregar, ele diz: o reino de Deus é aproximado, arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E é interessante, nós falamos sobre o texto de 1 Timóteo na semana passada, capítulo 1, de 12 a 17, que Paulo vai falar da sua experiência. O apóstolo estava falando aos romanos sobre a origem, o poder, a eficácia do Evangelho, partindo obviamente da sua experiência com Cristo. E na semana passada nós lemos o texto que Paulo diz: eu que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, atrevido, insolente, perseguia a igreja de Deus, mas obtive misericórdia. Transbordou a graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu que era o principal dos pecadores, fui justificado por Ele. Fiel é esta palavra, 1 Timóteo 1,15, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas ele não para aí, ele diz: dos quais eu sou o pior. O Evangelho só é indicado para pecadores. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por isso, toda a batalha que nós vivemos no nosso tempo, em que as pessoas não acreditam mais no pecado, na doutrina do pecado. Tudo é relativizado. Então, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o trabalho da igreja é pregar esse Evangelho. E é intrigante nós vermos Paulo dizendo: não me envergonho do Evangelho. Por que alguém se envergonharia do Evangelho? Porque o Evangelho, querido, afronta o nosso ego. Afronta.
Eu preciso de um Salvador. Isso nos humilha. Isso nos humilha. Eu não posso me auto-salvar. Por isso que muitas pessoas se envergonham dessa mensagem. Se envergonham do Evangelho, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as pessoas que estão aqui nessa manhã, que foram salvas por Jesus, foram salvas porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus por isso. A origem do Evangelho de Deus, com respeito ao seu Filho. O poder do Evangelho é o poder que salva o pecador. A eficácia do Evangelho, eu trago uma referência, uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz: o Evangelho é eficaz nos seus efeitos, porque nele se manifesta a justiça de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem da cruz, onde Jesus, o Cristo, se fez pecado por nós, levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. O Evangelho apresenta a Cristo como nosso fiador e substituto, que sofreu o castigo que nos traz a paz. É por isso que Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não a nós. Ele é eficaz por causa disso. Veja, irmão, se fomos nós que ofendemos a Deus, rejeitando o seu governo, a sua autoridade sobre nós, a justiça que é capaz de nos justificar diante dele só poderia vir dele mesmo. Se nós o ofendemos, se nós o rejeitamos, como é que nós vamos nos autossalvar? É isso que Paulo está dizendo quando ele afirma: a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Jesus Cristo. Não pode ser a minha justiça. No Evangelho é Deus quem justifica o pecador que crê em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação consiste em receber uma justiça que é de Deus. Veja Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Paulo diz, Romanos 4, 4 e 5. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, se fosse por uma ação nossa, se a salvação fosse por uma ação nossa, pela nossa justiça, pela nossa performance, Deus estava devendo a gente. Mas Paulo diz no verso 5, Romanos 4, verso 5, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus justifica o ímpio que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo de número 8, no versículo 33, a palavra do Senhor também nos diz, Romanos 8, 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Essa é uma boa notícia. O Evangelho vem de Deus, ele diz respeito ao Filho de Deus, perfeito e santo. Esse Evangelho foi prometido desde o passado, os profetas falaram em nome do Senhor, anunciando essa boa notícia, que culmina com a encarnação, com o sofrimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é poderoso, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é eficaz porque a justiça de Deus se aplica no Evangelho quando nós cremos no Senhor. Mas, irmãos, esse Evangelho, ele produz compromissos. São os resultados. Obviamente que durante esse mês nós vamos pensar em muitas outras questões, mas nesse texto, Paulo já fala dos compromissos com o Evangelho. E é interessante nós olharmos aí no versículo 5, que Paulo já vai falar do primeiro resultado que o Evangelho produz em nós. Ele diz, Romanos 1, verso 5, por meio dele, de Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome,
para a obediência da fé entre os gentios. A obediência que o Evangelho produz é resultado dessa fé, que nos dá a convicção de que nós fomos aceitos e justificados aos olhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Por que isso é importante, irmãos? A vida cristã não consiste em obedecer a Deus para ser aceito. Isso aqui é absolutamente revolucionário no Evangelho. Essa lógica da troca, ela não funciona no Evangelho. A vida cristã não consiste em obedecer a Deus para ser aceito. Também não significa ser aceito e, portanto, não ter de obedecer. Ela diz respeito à obediência que vem da fé, como resultado do Evangelho. Nós não viemos aqui nessa manhã para pagar a dívida já foi paga no sangue de Jesus. Nós não servimos na igreja, nós não jejuamos e oramos para que Deus nos aceite. Nós já fomos aceitos por aquilo que Cristo fez. A nossa mentalidade não é de escravo, de duvidoso. A nossa mentalidade é de filho e de filha, recebido e recebida por aquilo que Jesus já fez. A nossa identidade já foi resolvida na cruz. Agora nós queremos obedecer em gratidão ao Senhor, em adoração ao Senhor, em honra ao seu nome. Interessante, o salmista diz no Salmo 130, no Salmo 130 ele começa dizendo: Senhor, se o Senhor fizesse uma lista dos nossos pecados, quem é que ficaria de pé? No verso 4 ele diz: contigo, porém, está o perdão, mas ele não termina, ele diz: para que te temam. Contigo está o perdão para que te temam. Quando nós reconhecemos o tamanho do perdão que nós recebemos, o tamanho do sacrifício que Jesus pagou, querido, nós somos conduzidos à obediência, à adoração e ao serviço, como resultado daquilo que Ele fez. Não para que conquistemos o seu favor, ele já nos foi dado gratuitamente no sangue do seu Filho amado, mas em resposta, em gratidão ao Senhor. Amém, amados? A obediência é resultado. A obediência não é para que Deus nos aceite, a obediência é porque Ele já nos aceitou. A consagração da sua vida, a rendição, a entrega, a devolução dos seus dons e talentos, os recursos que você emprega no reino, que foram dados pela graça de Deus, não é para que você seja aceito, você já foi em Jesus Cristo. Agora é o resultado, é a gratidão do coração, é o reconhecimento da grandeza do Evangelho que nos alcançou. Paulo também fala de um outro compromisso, a prontidão em anunciá-lo. No versículo 15 ele diz: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pronto. A ideia aqui é de prontidão mesmo, de disposição. Porque ele está tão maravilhado com aquilo que Deus fez na sua vida, que agora ele quer anunciar essa boa notícia que o alcançou para outras pessoas. Não por obrigação, no sentido de ser um fardo. A obrigação que ele vai falar em Coríntios é porque se a igreja negligencia essa proclamação, quem é que vai fazê-lo? Mas a gente não faz isso no sentido de pagar uma dívida. A dívida já foi paga. É a alegria de poder anunciar esse Evangelho. A alegria da obediência é a alegria de anunciar a palavra do Senhor. Estou pronto a anunciar. Você está pronto a anunciar o Evangelho? Há essa prontidão, há essa disposição no seu coração de poder compartilhar essa boa notícia, essa maior de todas as notícias. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Eu era cego e agora eu vejo. Porque houve uma intervenção do céu, Deus enviou o seu Filho amado e perfeito. A justiça de Deus foi satisfeita, então a ira dele saiu de sobre a minha cabeça. Agora eu estou debaixo da graça salvadora. Isso agora me impulsiona a obedecer, a adorar, a servir. Quando eu reconheço o que Ele fez, algo que eu não poderia fazer. Louvado seja Deus. E Paulo ainda fala de um outro compromisso que é de não se envergonhar
do Evangelho. As pessoas se envergonham do Evangelho, as pessoas que se envergonham do Evangelho são aquelas que são ofendidas por sua mensagem. No Evangelho, a salvação é recebida pela fé numa graça imerecida. E o homem, por ser pecador, ele não pode contribuir em nada com essa salvação. E aí eu quero convidar você a abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, que Paulo vai recomendar exatamente isso ao seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 12. Paulo experimenta essa graça radical e ele afirma aqui categoricamente que ele não se envergonhava do testemunho do Senhor, que ele não se envergonhava do Evangelho, e ele recomenda a Timóteo a fazer a mesma coisa. 2 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao 12. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Vejam, é a mesma ideia de Romanos 1,16. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Irmãos, nós fomos chamados com uma santa vocação. E aí vem mais uma vez a essência dessa notícia. Não segundo as nossas obras, mas conforme o que, meus irmãos? A sua própria determinação e graça, aleluia, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus já foi conhecido, bendito é o nome do Senhor, aleluia, e manifestado, verso 10, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Louvado seja Deus. Como é que eu vou me envergonhar desse Evangelho? Se eu era a vergonha da minha família e a graça me alcançou. Como é que você vai se envergonhar dessa notícia poderosa, maravilhosa? Só aqueles que acham que podem colaborar com Deus. Só aqueles que acham que não são tão ruins assim. E aí, nesse caso, Deus está devendo a você. As pessoas que se envergonham do Evangelho são aquelas que acham que a sua enfermidade não é tão grave assim. Que dá para Deus considerar pelo menos alguma coisinha em você. Eu ouvi essa semana uma pessoa falar sobre isso. Irmão, imagina aquela dona de casa fazendo aquele bolo. Na receita levam 4 ovos, ela quebra o primeiro, tá bom, o segundo tá bom, o terceiro tá podre. Já jogou no meio da farinha. Vai fazer o que agora? Pastor, acho que se jogar um pouquinho mais de farinha, mais uns 2 ovos bons no meio do podre, a massa já está contaminada, querido. Já foi. A nossa natureza foi infectada pelo pecado. As nossas afeições, o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa vontade. Jesus diz, todo o que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Essa é a notícia do Evangelho, essa é a boa notícia. Nós somos livres por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. E aí, meu amado, Paulo diz, eu estou pronto para anunciar essa mensagem. Essa mensagem que mudou a minha vida, que tem mudado a minha história. Eu tenho o prazer de obedecer a Deus agora pela fé e servi-lo. E Paulo diz em Romanos capítulo 1, que ele servia a Deus no Evangelho do seu Filho. Que coisa tremenda, né, irmãos? Porque tem gente que acha que servir é algo pequeno, algo que desmerece as pessoas. Mas Paulo diz aí nesse capítulo 1 que ele serve a Deus no Evangelho do seu Filho. No versículo 9, pois Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho. É nesse espírito
de gratidão, de reconhecimento daquilo que Jesus fez. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem gente que não dorme com medo da morte. Tem gente que não dorme apavorado com o fogo eterno do inferno, que é real. E a única coisa, a única realidade que pode nos livrar do pavor da morte é o sangue de Jesus sobre a nossa cabeça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você está em Cristo, você foi justificado, não com a sua justiça, mas com a justiça de Deus revelada no Evangelho pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, querido? Louvado seja Deus. 2 aplicações e nós vamos orar. A primeira delas, ao ouvir a mensagem do Evangelho, anota aí, ao ouvir a mensagem do Evangelho, eles têm que anotar pelo menos uma aplicação, né? Ao ouvir a mensagem do Evangelho, você se sente ofendido ou agradecido a Deus? Eu já falei de Jesus para pessoas que se ficaram completamente ofendidas. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu não preciso disso. Eu não preciso de uma intervenção externa. O Evangelho diz que nós precisamos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Redentor. Os nossos pais tentaram se cobrir a sua vergonha com folha de figueira, mas Deus sacrifica um animal para os vestir. Jesus é o Cordeiro de Deus que pagou a nossa dívida. Porque o padrão de Deus, de justiça e de santidade, é o próprio Deus. Então, o Redentor tinha que ser Deus, Deus Filho. Ele tinha que ter a natureza divina. Ele é 100% homem e 100% Deus. Muitas pessoas se sentem ofendidas, mas muitas pessoas se sentem gratas. E nós nessa manhã estamos agradecidos ao Senhor. A mensagem do Evangelho nos humilha, porque nós não podemos nos autossalvar. Ela nos torna gratos, porque Deus enviou o seu Filho, e ela nos torna confiantes, porque Deus pagou a nossa dívida. E nós acordamos todos os dias sabendo que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Que você é uma filha de Deus em Cristo Jesus. Segunda aplicação, você está disposto ou disposta a anunciar o Evangelho e a investir tempo em vidas que desejam conhecê-lo melhor e que precisam conhecê-lo. Paulo diz aqui, eu estou pronto. Paulo não está aqui se vangloriando, achando que essa prontidão é... estou preparado, eu não preciso mais orar. Não é isso. O pronto aqui é disposto. Há prontidão no meu coração. Há disposição no meu coração em anunciar essa boa notícia. Meus irmãos, isso é muito importante para nós como igreja. Porque isso tem a ver com a obediência ao Senhor. A obediência que é resultado do Evangelho. Jesus disse que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Comece dentro da sua casa. Comece abrindo a Bíblia e explicando para o seu filho o que é o Evangelho. Eles estão aqui nessa manhã para refletir um pouco sobre isso. E também para observarem Cristo nesses elementos. E nosso coração se alegra nessa manhã, porque nós fomos alcançados por essa graça bendita. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. A igreja está em oração. Talvez há pessoas aqui nessa manhã que ainda não têm esse descanso no seu coração. Ainda tem medo da condenação eterna, tem medo da morte, não tem a certeza da sua salvação. Mas nessa manhã eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que essa bênção, que essa fé no Redentor, nessa declaração que Deus faz a nosso respeito, nos justificando agora por causa de Cristo, por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez, nos reconcilia com o Pai. Eu quero orar por você. A igreja em oração, por favor. Em nome de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para você que está aqui hoje, de manifestar publicamente a sua entrega a Jesus, o seu reconhecimento de que você é pecador, pecadora, mas você crê
pela palavra de Deus, que Jesus pagou a sua dívida, morreu em seu lugar, para que você seja reconciliado com o Pai. Se alguém nessa manhã que pela fé deseja receber a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, onde você está? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, ou erguesse uma de suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa manhã que gostaria de receber a Cristo pela fé como seu Salvador, como seu substituto naquela cruz, que pagou a sua dívida para que você seja reconciliado com o Pai e tenha a certeza da vida eterna. Onde você está? Se o Espírito Santo falou ao seu coração, erga uma de suas mãos ou fique de pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está em casa, ouvindo essa mensagem, receba a Cristo pela fé. Abra o seu coração em nome de Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Vem aqui, minha irmã, nós vamos orar pela sua vida. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, nos preparando para o último ato desse culto, que é a participação na mesa do Senhor.